Olá, você que acompanha o canal Na Pista do Cangaço, seja bem-vindo. Ao assistir o vídeo, deixa seu joinha, gostei ou não gostei. Se ainda não for inscrito, inscreva-se aí no canal. É muito importante também você deixar seus comentários de elogio, crítica e sugestões, ok? A história registra que desde o século XIX até o meado do século XX, surgiram no Nordeste brasileiro grupo de homens armados conhecido como cangaceiros. Cada grupo tinha seu líder ou chefe, como, por exemplo, José Gomes, o Cabeleira, considerado pelos historiadores e pesquisadores como o primeiro cangaceiro a surgir no Nordeste. Em seguida, vem Jesuíno Alves de Melo Calado, Jesuíno Brilhante, Manuel Batista Moraes, o Antônio Silvino, Sebastião Pereira e Silva, o Senhor Pereira, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, e Cristino Gomes da Silva Cleto, o Curisco. Nessa época do cangaço, nem todo mundo tinha a oportunidade de estudar, mas geralmente todo chefe de bando cangaceiro tinha uma certa estrutura financeira e sabia ler, escrever e contar. A maioria deles eram pernambucanos e a maior parte entraram no cangaço por motivo de vingança, para vingar mortes de parentes mortos, assassinados por motivo político, disputa de terra e briga entre famílias poderosas vizinhas. Mas, baseado em casos populares, vamos falar exclusivamente de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, o mais famoso chefe de bando da história do cangaço do século XX. Consta-se que Lampião, apesar de ser um bandido cruel, de vez em quando pintava alguns raios de bondade em sua mente, mas raios de quem lhe traíssem. Seu troco era bastante amargoso. Sua vingança, a sentença seria a morte da forma mais cruel que poderá existir no mundo criminoso. Segundo contos populares sobre a história de Lampião e seu bando, apesar de nem todos ser verdadeiros, vamos em alguns casos de origem populares. Segundo consta-se, algum deles teria acontecido no estado da Bahia. Então, dizem que certa vez Lampião, andando a cavalo pela estrada do sertão da Bahia, com seu rifle atravessado no arreio, alcançou uma mulher com um pote de água na cabeça. O rei do cangaço lhe cumprimentou. Bom dia, dona. Bom dia, respondeu a mulher. Lampião lhe perguntou. A senhora não tem medo de andar sozinha por essa estrada fora e encontrar com Lampião? Pois dizem que esse homem mata para ver a cara feia. Não, não tenho medo não, respondeu a mulher dizendo. Eu até tenho vontade de um dia encontrar com ele, porque me disseram que Lampião é mau para quem pisa no seu calo, mas também ajuda a quem precisa. Eu não tenho pai, minha mãe é cega, trabalho para cuidar dela e mais 5 irmãos pequenos que tenho. Se eu encontrasse com o Lampião e contasse para ele minha dificuldade, talvez ele me ajudaria. Lampião, serenamente calmo, lhe disse, dona, a senhora está falando com o próprio Lampião, e deu para ela um conto de réis que era muito dinheiro naquela época. A mulher o agradeceu, lhe desejou boa sorte, e Lampião, rei do cangaço, seguiu sua viagem pelo sertão baiano afora. Uma outra história, também conto popular, e que também teria acontecido na Bahia, uma mulher tocava uma bodega nas margens de uma estrada e ia ruim das pernas, como se diz o ditado popular. Muita dívida para pagar e a sua bodega bastante desfalcada. Só tinha nas prateleiras alguns litros de pinga e de vinho. Lampião, em um certo dia, passou por lá, armado de punhal, revólver e um rifle alciado no ombro.
baleira na cintura e no peito, cheia de balas, a mulher percebeu que tratava de cangaceiro. Lampião apiou, amarrou o cavalo no tronco de uma árvore, entrou e pediu um copo de água, porque estava com muita sede. Em conversação, a mulher lhe falou que estava passando por uma situação financeira muito difícil. Lampião, apesar de ser bandido, compadeceu da comerciante quebrada e lhe disse: Dona, eu vou lhe ajudar a reerguer seu comércio. E deu a ela uma quantia de dinheiro o suficiente para ela pagar as contas e reabastecer a bodega. E despediu e foi embora. Sucedeu que alguém aconselhou a bodegueira para matar Lampião envenenado. Então, ela envenenou 1 litro de vinho e guardou separado para, quando o Lampião voltar, executar o plano de envenenamento. Mas ela, ao aceitar o conselho do amigo, foi mesmo que assinar a sentença de sua própria morte. 1 mês depois, o rei do cangaço voltou e lhe perguntou: E aí, dona, como vai teu negócio? Vai muito bem, e graças ao capitão governador do sertão que me ajudou, respondeu a mulher. Conversa vai, conversa vem. Lampião pediu um trago de vinho. Ela pegou o vinho envenenado, encheu o copo e lhe deu na mão. Mas o que ela não sabia é que Lampião possuía uma colher de metal que descobria veneno em qualquer tipo de comida ou bebida. Quando o Lampião enfiou a colher no copo, constatou que o vinho estava envenenado. O governador do sertão, ao descobrir que o vinho tinha veneno, virou uma fera e disse: Vós-me-sé quer pagar o bem com o mal, né? Pois agora vai morrer queimada sua vagabunda. Fez a bodegueira vestir todas as roupas que tinha, lhe amarrou no pau e lhe ensopou todinha de querosene e tacou fogo. A comerciante morreu gritando no maior sofrimento do mundo. Em outra ocasião, Lampião, andando com seu bando pelas caatingas fora, de longe avista um homem batendo num jegue carregado com 2 bruacas cheias de mandioca. O jegue tinha deitado certamente por não suportar o excesso de peso. O homem chicoteava, mas o jegue não levantava de jeito nenhum. O sertanejo estava tão distraído batendo no jegue que nem percebeu o Lampião chegando. Quando arribou à vista, que viu o Lampião com aquele bando de homens armados, punhal, revólver, rifle e tudo mais, meio assustado, disse: Bom dia, seu Lampião, o senhor está bom? Não, não estou muito bom não, pois vejo em minha frente um cabra da peste surrando um animal inocente, respondeu o rei do cangaço. Lampião mandou o cangaceiro Volta Seca dar uma surra no homem e cortar um de seus dedos da mão. Volta Seca, cangaceiro ainda muito jovem, de 11 a 12 anos, apesar de pouca idade, era um sujeito ruim, cruel, que não tinha a mínima compaixão de quem caísse em suas mãos. Fez o homem tirar a camisa, deu-lhe uma surra daquela de ficar semana na cama. Cortou seu dedo apontador, deu um chute na bunda e mandou ele vazar. O pobre homem saiu correndo estrada fora, com o lombo todo retalhado a chicotada e o dedo cortado sangrando. Enquanto os cangaceiros gargalhavam, o pobre homem sumiu na estrada gritando de tanta dor. Lampião tomou o jegue e seguiu sua viagem. Outra ocasião, em Pernambuco, estado natal de Lampião, um homem acusado de manter relação sexual com as filhas padeceu nas mãos do rei do cangaço. Esse tipo de coisa é horroroso entre a humanidade até aos dias de hoje, mas naquele tempo era muito mais ainda. As pessoas comentavam como se fosse o fim do mundo. Até mesmo o próprio Lampião, ao tomar conhecimento do caos, ficou horrorizado e comentou: Como pode um homem ter relação sexual com as próprias filhas?
Um cabra desse merece um duro castigo como lição para aprender a respeitar as filhas. Segundo consta-se, o homem era conhecido como Zé de Calu, fazendeiro, proprietário da fazenda de nome Melancia. Então Lampião foi até na casa dele e o torturou de tal forma que desmaiou. Lampião havia botado vigia na estrada que dava acesso à fazenda, ninguém entrava e nem saía, para evitar que alguém fosse à cidade avisar a polícia. Depois de Lampião castigar duramente a Zé de Calu, o deixou desmaiado, mais morto que vivo, e foi embora. Outra vez, Lampião com seu bando chegou em uma propriedade e o proprietário batia no filho de 10 anos. Lampião quis saber o porquê ele surrava o menino. É porque, capitão, o mandei ir no riacho buscar água e acaba daí que ele quebrou minha cabaça, disse o homem. Deixe de ser ignorante, homem. Isso pode acontecer até com nós adultos, quanto mais com uma criança, respondeu o rei do cangaço. Lampião mandou Luiz Pedro, com mais 2 cabras, amarrar o homem numa árvore, sem camisa. Depois ordenou a mulher do tal homem a fazer almoço para ele e seus cabras, um total de 40 cabras. Depois que almoçaram, o Lampião pegou um pedaço de corda de 1,5 m, deu 2 nós na ponta e mandou seus cabras dar 3 chibatadas cada um nas costas do homem amarrado no pau. 40 cangaceiros, 120 chibatadas. Lampião pagou o almoço à mulher, o agradeceu e lhe disse: Dona, quando nós sumia na estrada, vós-me pode soltar o safado de seu marido. E despediu e foi embora com seu bando de criminosos. O coitado fulano ficou mais de mês na cama, com o corpo todo arrebentado da surra que Lampião mandou dar. Esses são alguns dos casos da história de Lampião, rei do cangaço, que vem sendo contado entre populares de geração a geração.